Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande estar aqui para mais um Encontro com a Palavra. É um prazer compartilhar a Palavra de Deus com você. Pegue sua Bíblia e acomode-se. Hoje continuaremos o estudo do Evangelho de Lucas e do Manifesto de Jesus. Viver é muito difícil. Um psicólogo chamado Scott Peck escreveu um livro intitulado A Trilha Menos Percorrida. A primeira frase do livro é: viver é difícil. Esta frase é muito realista. Viver é difícil. No primeiro capítulo, o Dr. Peck afirma que em nossa cultura consideramos os problemas intrusos e que um dos nossos maiores problemas está em acreditarmos que não deveríamos ter problemas. Acontece que não sabemos o que é viver. Não deveríamos encarar os problemas como episódios extraordinários e anormais. O que separa os homens dos meninos é a maneira como encaram os problemas. A vida é difícil e porque é difícil deixa muita gente machucada e ferida. Diante das pressões, cargas e problemas da vida, muitas pessoas ficam em choque e às vezes até sucumbem. No final do Sermão da Montanha, Jesus usou aquela ilustração das duas casas sob a tempestade. Ele contou que a tempestade caiu sobre as duas casas. Uma delas aguentou a tempestade e a outra não. Essa ilustração é muito realista. Algumas pessoas não aguentam as tempestades da vida. As tempestades deixam feridas e marcas. Jesus disse que veio para pregar as boas novas aos quebrantados e feridos para que sejam curados. Essa é a missão de Jesus de acordo com seu manifesto. Jesus tinha uma mensagem para os pobres, pobres no sentido de cegos, pobres cegos, cativos, quebrantados e feridos. Jesus prometeu que quando proclamasse o Evangelho para as pessoas espiritualmente pobres, os resultados seriam extremamente positivos. O cego veria, o cativo seria liberto e o ferido e quebrantado curado. No último programa aprendemos que Jesus Cristo foi um homem com uma missão e um manifesto. O manifesto de Jesus será o principal tema a ser abordado no estudo do terceiro Evangelho, o Evangelho de Lucas. Acredito que o chamado Manifesto do Nazareno, como alguns teólogos preferem chamar, é o ponto principal da apresentação que Lucas faz do Evangelho. De acordo com Lucas, Jesus tinha um manifesto. Quando Jesus foi para a sinagoga da sua cidade natal, ele anunciou este manifesto. No capítulo 5 de Lucas, lemos sobre um incidente no qual Jesus experimenta o manifesto no início do seu ministério. Jesus estava na região sul de Israel e curou um leproso. Depois partiu para a região norte, a Galileia. A cura desse leproso chamou muita atenção e Jesus disse ao leproso que não contasse a ninguém sobre sua cura. É interessante isso. É interessante notar que Jesus nos disse para anunciarmos o Evangelho a todos, não é? No entanto, quando Jesus pediu que o leproso não contasse a ninguém sobre a cura, ele espalhou para todo mundo. Aparentemente, muita gente fez o caminho do sul para o norte de Israel, para a Galileia. Os líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, todos viajaram de Jerusalém, no sul de Israel, para a Galileia, para investigar o que tinha realmente acontecido com aquele leproso. Os Escritos nos fazem concluir que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, cidade que ele adotou como residência, localizada ao norte de Israel. A notícia de que ele estava em sua casa logo se espalhou e aquela vila foi invadida por uma multidão. Jesus estava em casa ensinando, pregando e curando. Havia 4 homens que tinham um amigo paralítico numa maca. Seus 4 amigos acreditavam que só havia uma esperança para aquele paralítico: Jesus. Eles tentaram levá-lo até Jesus, mas quando chegaram na casa, a multidão os impediu de entrar. Eles tentaram entrar pela porta, mas foi impossível porque a multidão bloqueava o caminho. Tentaram pela janela, mas também não conseguiram. Então, tentaram pelo telhado, a única alternativa disponível. Até hoje, na Terra Santa, as casas possuem escadas do lado de fora que levam ao telhado. Aqueles homens literalmente quebraram o telhado e entraram. Tente imaginar a cena.
Jesus ensinando e começando a cair algumas coisas do teto, e de repente forma-se um buraco no telhado. Daí então um homem em uma maca começa a ser baixado bem na frente de Jesus. Muitos podem achar que Jesus não deveria ser interrompido nunca. Muitos pregadores e professores não gostam de ser interrompidos quando estão falando. Mas Jesus não considerou aquilo uma interrupção, e sim uma oportunidade. Ele dirigiu toda a reunião para aquele homem na maca e disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém ficaram ofendidos. Eles pensaram com eles mesmos: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus não discutiu isso. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus concordou com os líderes religiosos que só Deus pode perdoar pecados. Jesus transformou aquela interrupção numa oportunidade para provar a sua deidade e sua autoridade para colocar o seu manifesto em prática. Jesus sabia o que aqueles doutores da lei estavam pensando. Ah, você disse ao homem que os pecados dele estão perdoados. Muito bem, ele vai acreditar. Como você vai provar para ele que os pecados foram realmente perdoados? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Tenho certeza que um silêncio mortal caiu naquele lugar. Então Jesus disse: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o paralítico e disse: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem então se levantou, pegou sua maca e foi para casa pulando de alegria. Considero esse milagre de Jesus uma cura estratégica. Essa cura foi parte de uma estratégia que visava provar de forma incontestável que ele tinha autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Em seu manifesto, Jesus anunciou que ministraria para os cativos e escravos do pecado desse mundo. É muito comum encontrarmos pessoas presas a culpas. Talvez fosse essa a causa da doença que mantinha aquele homem sobre uma maca, o que chamamos hoje de doença psicossomática. Seus sintomas estavam no seu corpo, ou no soma, como dizem os gregos. Mas a causa ou a fonte da sua doença estava na sua psique, na sua mente ou na sua alma. Quando iniciei o meu ministério, pesquisas médicas diziam que 30% das pessoas que procuram um médico, na verdade, não têm doença alguma no corpo, no soma. Os sintomas estão no soma ou no corpo, mas a causa está na psique, na mente. Isso quer dizer que os sintomas podem estar no corpo e serem bem reais, mas quando os resultados dos exames chegam, a causa ou fonte está na psique. A culpa é uma das principais causas das doenças psicossomáticas. Quando Jesus disse àquele jovem: os seus pecados estão perdoados, ele acabou com o problema de culpa do rapaz. Por isso ele pôde andar. Se é verdade que muita dessa gente cativa, para quem Jesus dirigiu seu ministério, estava presa à culpa, então sua solução, que está no seu evangelho, é: os seus pecados estão perdoados. Como Jesus veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele resolveu o problema de culpa e libertou os cativos, levando a culpa embora. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus cumpriu seu manifesto. Lendo o Evangelho de Lucas, você observa que Jesus estava sempre cumprindo seu manifesto. Jesus proclamou seu manifesto no capítulo 4, cumpriu seu manifesto no capítulo 5 e praticou seu manifesto em todo o Evangelho de Lucas. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de ensino de Jesus deu visão aos cegos. O seu ministério de ensino foi manifestado através dos seus sermões, parábolas, diálogos, dos seus valores, atitudes, enfim, da sua vida. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz e tudo que ele diz é parte do seu ministério de ensino e dá visão ao cego. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de Jesus libertou os cativos. Há muitos exemplos disso. O que eu mais gosto está no capítulo 8, quando Jesus foi à terra dos Gadarenos. Jesus encontrou um endemoniado, um homem que estava possuído pelo demônio. Não sabemos o que Jesus fez para aquele homem. As pessoas que trabalham com os chamados doentes mentais gostariam muito de saber o que Jesus fez.
Esse homem estava totalmente sem roupa, como muitos que encontramos nos hospitais psiquiátricos que ainda não tomaram o tranquilizante do dia. Hoje as pessoas psicóticas vivem à base de tranquilizantes em total letargia. Você já teve oportunidade de observar os pacientes de um hospital psiquiátrico momentos antes de receberem suas doses de tranquilizantes? Eles são exatamente como esse homem descrito no capítulo 8 de Lucas. Depois de algum tempo com Jesus, aquele homem foi visto sentado aos pés dele, vestido e pleno de juízo mental. Se houvesse alguém na sua família com esse tipo de problema, tenho certeza que você daria qualquer coisa para saber o que Jesus fez para curar aquele homem. A história da cura desse gadareno endemoniado é um exemplo marcante do ministério de Jesus. Também gosto muito da história da mulher que andava encurvada havia 18 anos, descrita no capítulo 13 de Lucas. Jesus a curou num sábado. Os líderes religiosos o criticaram por isso. Jesus exclamou: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Essa é mais uma ocasião em que Jesus pratica o seu manifesto libertando um cativo. Jesus não perdia uma oportunidade para libertar alguém que estivesse preso. Há dois tipos de pessoas no mundo: pessoas livres e pessoas que não são livres. Já conheci pessoas dos dois tipos. A situação da pessoa que não é livre é patética. Quando Lucas fala sobre o manifesto do Messias em seu evangelho, acredito que estivesse nos dizendo que Jesus olhou para as pessoas cativas e teve piedade delas. Jesus se importou com aqueles que não eram livres. Hoje ele se importa com as pessoas que estão acorrentadas a uma garrafa, a lascívia, a desejos obsessivos, a comportamentos compulsivos. Da mesma maneira como Deus queria que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito, Jesus quer ver o povo livre. Jesus quis libertar o cativo. Depois que Jesus anunciou seu manifesto, passou a praticá-lo e aprová-lo, fazendo com que o cego enxergasse, os doentes e feridos fossem curados e os cativos fossem libertos. Ouvinte, Jesus continua a exercer o seu ministério e a praticar o seu manifesto, dando visão, curando, libertando. Portanto, entregue-se completamente ao Senhor Jesus. Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.